Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas, torcedores em geral. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre o treinador do São Paulo, né? O Luiz Ubeldinho. Lógico, né? Já avisando, né, que esse vídeo está sendo feito antes de jogos importantes do São Paulo, bem no início do ano. Então, para a gente ter aí as impressões que a gente tem com relação ao time e ao trabalho do Zubeldia, após aí o primeiro ano de trabalho dele, vamos dizer assim, e comentar um pouco aí sobre qual é a perspectiva e qual é a minha visão, né, sobre o trabalho desse treinador. Então, vamos lá. Vamos falar aí, primeiramente, né, dos pontos positivos. Os pontos positivos, o primeiro ponto, eu acho que é a questão do entusiasmo dele. Né? Você vê que é um cara que está querendo trabalhar no São Paulo, que ele briga pelo São Paulo, literalmente, né? Tanto que leva a tomar cartões, sair da área lá, tal, né? Ele tem suas explosões durante o jogo. Então, eu acho que isso é um fator, porque é um fator que acaba contagiando o grupo e dando maior como que eu posso dizer? Posso dizer que dá uma maior perspectiva em termos de confiança, né? Que é um cara que não está largado, não está deixando de fazer um bom trabalho. O segundo fator é a continuidade de trabalho, né? Todos aí, muitos têm críticas com relação a algumas partes do trabalho dele no ano passado, mas a continuidade pode fazer com que ele teste novas situações e coloque aí em prática um futebol melhor. Acho que o terceiro momento é a questão das contratações. Então, ele está sendo responsável aí por dispensas de jogadores, né? Ele está indicando dispensas, assim como indicou contratações. Tudo bem que São Paulo até agora ele conta apenas com 2 jogadores contratados, né? Que foi o Oscar e o Enzo Dias, e esses jogadores têm aí o dedo, têm a indicação dele. Então, se ele está trazendo jogadores que ele quer, vamos dizer assim, a perspectiva do time funcionar melhor, ou funcionar da maneira que ele pensa, é maior também, né? Certo? E eu acho que o quarto fator é a questão de como que o grupo trabalha com ele, né? Todas as entrevistas, né, de jogadores que estão no São Paulo elogiam, gostam do trabalho dele. Parece assim, né, quando ele fala com os jogadores, que os jogadores atendem a ele. Então, isso causa, né, um bom relacionamento e causa um melhor empenho dos jogadores com relação às ideias do técnico, certo? Mas a gente também tem que fazer o contraponto, né? Na minha opinião, alguns contrapontos com relação ao trabalho dele. O primeiro, alguns dizem que ele tem resistência aos jogadores da base. Eu acho que não, não acho que seja uma resistência, mas eu acho que ele tem um excesso de zelo, né? Então ele não quer, entre aspas, queimar jogadores. Não, essa é apenas uma opinião, não é uma defesa dele. Talvez alguém do São Paulo deve ter falado assim: olha, aqui funciona assim. Se você colocar os jogadores jovens, se eles jogarem aí 3, 4 jogos ruins, a torcida vai pegar no pé. E aí acabou. Pode ser que alguém, Muricy, Milton Cruz, pode ter falado isso para ele e ele tenha ficado com isso na cabeça e ter essa questão. Ou pode ser que também ele ache que os jogadores não estão prontos e simplesmente quer maturar esses jogadores só em treino, né? Então, eu acho que
dependendo da situação, deve-se dar oportunidade, então por isso que eu acho que é uma falha que ele tem. A segunda falha, ele é um técnico que demora muito para substituir. Todo mundo já percebeu isso, e isso me incomoda bastante, porque às vezes você repara que o time está cansado, alguns jogadores não têm mais condição física, você vendo o jogo, você consegue perceber isso, e ele demora 20, 25, 30 minutos do segundo tempo para fazer as primeiras alterações. Então aí você pega o jogador muito cansado e o jogador que entra tem pouco tempo para mostrar o seu jogo. Então, com relação à substituição, eu acho que ele carece um pouco aí, né? Acho que ele não precisa ter esse tempo, não precisa ter esse agendamento de tempo. Pode trocar a qualquer momento do jogo. Um terceiro fator seria o fator tático, né? Quando ele foi contratado, ele falou com relação ao esquema tático. Ele falou que ele gosta de um esquema tático e ele insiste muito no esquema tático. Muitas pessoas acho que não repararam, não prestaram atenção na entrevista e reclamam disso. Então, logo no primeiro dia, ele falou sobre. Ele tentou outras alternativas em alguns poucos jogos? Tentou. Mas é perceptível que ele gosta de uma formação lá, 4-2-3-1, alguns chamam de 4-2-4, e insiste muito nela, ele reluta muito em sair. Eu acho isso um fator aí que a gente tem que se preocupar, porque se ele tem tempo para treinar, eu acho que a variação de formação, não a variação tática durante o jogo, mas a variação de formação teria que ser colocada pelo menos para uma segunda formação, três zagueiros, três volantes, três homens de meio campo, 4-4-2, alguma coisa diferente do gênero. E a última questão, eu acho que é uma questão muito mais aí de princípios dele, de uma situação aí difícil, é a questão de ele ter confiança em certos jogadores. Então, numa entrevista dele no ano passado, ele falou assim que, goleiro, ele tem o de confiança e vai com o goleiro de confiança até o fim. O centroavante é a mesma coisa. Então, isso impede que, então se o goleiro estiver mal, ele vai pro buraco com o goleiro. Se o centroavante estiver mal, como é o caso hoje, né, do Caleri, que não está fazendo gols, né, não está fazendo boas partidas. Algumas pessoas enxergam boas partidas nele, mas faz muito tempo que eu acho que ele não faz uma boa partida. E gols, então, nem se fala. Vai com ele até o fim. E ainda mais que hoje, né, o Caleri é o capitão do time. Então, quer dizer, ele é o capitão, então ele não sai do time de jeito nenhum. Então, isso aí já me parece uma questão aí de teimosia, muito mais de convicção. Então, para mim, esses são os pontos, resumidamente, aí sobre o Luiz Ubieldia no São Paulo. E espero que o que não for bom melhore e o que for bom também melhore mais ainda. Tá certo? Então, pessoal, esse aí foi mais um vídeo aí dos professores São Paulo nos comentam. Grande abraço e até o próximo vídeo.